queria conversar aqui, o Rafael Simões já está conectado com a gente, ele é presidente da ADEME-PE, da ADEME em Pernambuco, e já está conectado. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Igor Maciel. Ô, presidente, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu estava lendo o seu artigo. O Rafael escreveu um artigo no JC, está no Jornal do Comércio, a nova fase habitacional do Recife, números e desafios. E aí fala dos números do mercado imobiliário do Recife, da região metropolitana, que são números expressivos, que o grande protagonista dessa movimentação é o segmento de habitação popular. 65% das unidades lançadas pertencem ao Minha Casa Minha Vida e foi impulsionado, de um lado, pelo programa Morar Bem do governo do estado, que garantiu cerca de 70% das unidades vendidas pelo Minha Casa Minha Vida no Recife, garantiu que eles utilizassem um subsídio de R$20 mil, e de outro, a nova legislação urbana da capital. Então, quer dizer que o prefeito e a governadora trabalhando juntos deu certo para a habitação aqui em Pernambuco? A prefeitura melhorou a legislação e o governo garantiu o financiamento das habitações. Presidente, bom dia. Mais uma vez. Bom dia, Igor. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Pedro Silveira. Bom dia, Romualdo. Isso é o melhor dos mundos, né? Uhum. Primeiro, quando a gente tem uma colaboração, né, e um pensamento e uma sensibilidade do poder público para entender os gatilhos, né, ouvir, né, o setor privado para entender os gatilhos, para desarmar, né, para soltar a oferta imobiliária, a gente tem esse resultado que Recife vem colhendo, o estado de Pernambuco e Recife vem colhendo, né? Uhum. Eu repito muito, né, que a população precisa de imóveis no preço, na qualidade, no volume e no prazo que só a iniciativa privada é capaz de fornecer. Então, quando a gente vê esses números expressivos, é sem dúvida trabalho de muita compreensão do poder público, né? A gente vê aí Recife lançando, né, como uma cidade, foi a capital que mais aumentou a oferta de lançamentos imobiliários no Nordeste, de parada. Você tem cidades com oferta, com lançamento retraindo, e o Recife aí subindo 1/3. E a gente vê que 65% são do Minha Casa Minha Vida, que é esse novo momento. O Minha Casa Minha Vida, eu falo também muito, e repito que não basta só os juros baixos, subsídio, economia, emprego em alta, demografia, né, a favor, movimento favorável para o mercado imobiliário e para as famílias é a legislação urbana. Então, quando você consegue combinar esses ventos favoráveis com a legislação urbana, aí sim a gente consegue realmente relanchar a oferta imobiliária. Você vê aí Jaboatão agora recentemente também sancionou a lei da vaga livre, isso na semana passada, muito recentemente. Paulista também já fez um movimento. Então são cidades que vêm aí adotando posturas que outras cidades no Brasil já passaram a adotar e que vem colhendo bons frutos, fazendo mais habitação, mais investimento, arrecadação para as cidades pernambucanas. O presidente, a gente está conversando aqui com o presidente da ADEME-PE, Rafael Simões. Presidente, o senhor falou aí agora sobre alguns gatilhos, né, são gatilhos que, quando o poder público percebe, eles começam a promover realmente a habitação popular, e algo que é tão importante, que a gente tem um déficit habitacional imenso ainda em Pernambuco. Então, que gatilho? O senhor falou de vaga livre, como é que funciona isso? Me explica aí. E quais são esses gatilhos? Perfeito, Igor. Quando a gente pensa na nossa cidade, a gente vai naturalmente aí convergir para dois problemas muito conhecidos, né? A gente vai ter aí centros urbanos abandonados e a gente vai ter escassez de habitação econômica bem localizada. E quando a gente insiste em modelos, vamos chamar de ultrapassados, né, antagônicos ao momento atual, as cidades acabam insistindo em modelos que só estimulam a oferta imobiliária de novas habitações econômicas na cidade. Ou seja, você faz com que a população que mais precisa, né, estar perto do trabalho mora cada vez mais longe do trabalho, e você tem aí necessidade de investimentos em infraestrutura, como, enfim, redes de abastecimento, energia, rodovias, e você tem
paradoxalmente, né, você tem um aumento no trânsito, né, porque você prioriza a densidade em regiões que estão supostamente ali atendidas, e você coloca as pessoas que mais precisam para sofrer, né, para aumentar o tempo de deslocamento casa-trabalho, tá? Então, assim, e aí quando a gente observa aí nos últimos 10, 15 anos, a gente percebe cidades que passaram a adotar políticas habitacionais de estímulo, né, a essas famílias, porque as consequências, como eu falei, são grandes e fica muito pesado. Então você tem, por exemplo, Recife adotou agora na última legislação urbana aqui da cidade um estímulo que ele aumenta o coeficiente de aproveitamento do terreno quando você implanta um projeto econômico, né? Minha Casa Minha Vida, né? Em palavras mais objetivas. Então, ou seja, você estimula, você faz com que o empreendedor que queira lançar um empreendimento Minha Casa Minha Vida numa área mais bem localizada, ele tenha mais capacidade de oferecer unidades naquele terreno, que dá mais competitividade para ele conseguir até comprar, né, adquirir aquele imóvel, aquele terreno para poder produzir. Além disso, você tem, Rafael, eu vou pedir, como eu comentei... Rafael, eu vou pedir, não sei se você tem outra opção de áudio, porque está muito ruim o microfone. Se você tiver outra opção de áudio para a gente, enquanto você troca aí, ou então é a qualidade mesmo do microfone. Se você puder falar diretamente sem o microfone, também a gente tenta, porque tá... Será que melhorou? Agora, bastante, tá ótimo. Sim, aí continuando, você estava falando da... Obrigado. Você está falando do espaço, né? Do que... Exato, eu comentava sobre esses estímulos, né? Então você tem, por exemplo, estímulos como a cidade do Recife adotou, né? Que fez com que em São Paulo, por exemplo, em 2017, você tinha a mesma dor de Recife, né? A cidade mais cara da América Latina, você não tinha habitação de interesse social na cidade. Então foi o que São Paulo fez, criou esse adicional de área construtiva, que teve alguns desdobramentos, né? Todo mundo está acompanhando, mas Recife aprendeu, né, e trouxe para essa nova legislação os elementos que evitem que a cidade cometa os mesmos erros. Mas você tem um aumento, se estimula, né? E a vaga livre é um outro elemento importante, que você faz com que seja possível desenvolver um empreendimento habitacional sem a necessidade de vincular uma vaga de garagem para cada apartamento. Isso já é possível na cidade do Recife desde 2020, mas a gente começa a colher os resultados agora nesse ano. O mercado imobiliário demora para reagir, né? Diferente às vezes do mercado financeiro, do comércio, que ali um ajustezinho no dia seguinte você já sente o efeito. O mercado imobiliário ele demora muito para apresentar os resultados de políticas urbanas eficientes. Então a gente começa a ver resultados agora e naturalmente a gente vai ver mais de habitação de interesse social, né? Minha Casa Minha Vida na cidade também. Muito bem, a gente está conversando com o Rafael Simões, que é presidente da ADMPE. Terezinha Nunes tem uma pergunta. Bom dia, presidente. Eu imagino que com essa grande quantidade de habitações que estão sendo construídas na região metropolitana, né, com liderança do Recife, vocês devem estar com dificuldade de mão de obra, né? Porque hoje, por exemplo, você em casas, se você quiser fazer um pequeno serviço de pedreiro, não consegue um pedreiro para fazer o serviço. Ou então é um aprendiz que vai lá e faz tudo errado. Então, como é que vocês estão se virando em relação à mão de obra? Outra coisa que são os prédios caixão. Existe uma solução, porque foi criada uma solução para as pessoas que tinham apartamento nesses prédios caixão, foi resolvido. Um acordo feito pelo governo do estado com o governo federal. Isso já foi uma grande coisa que Pernambuco tinha que resolver e finalmente conseguiu fazer um acordo. Agora, o que vai ser feito com esses prédios? Porque estão virando assim, parece um cemitério em alguns lugares, de Olinda, de Jaboatão, entendeu? Prédios abandonados. Perfeito. Então, Terezinha, sobre o primeiro ponto que a senhora falou, com relação à mão de obra, de fato é um desafio. A gente sabe que o momento é de expansão, né, da demanda de mão de obra, é um desafio que todo mundo vem sentindo, e cada empresa vai desenvolvendo sua estratégia, né? A gente sabe que aí, de forma geral, a gente sabe que o Nordeste ele acaba exportando mão de obra, então a gente tem talvez aí uma possibilidade de repatriar essas pessoas e trazer para cá para trabalhar nos nossos canteiros, nas nossas cidades. Todo mundo quer, a gente lá na nossa empresa contrata às vezes profissionais que querem estar perto de casa. Agora mesmo contratamos uma equipe que é de Bimirim e vieram de São Paulo, feliz da vida, que vão trabalhar perto de casa. Então, talvez essas variáveis aí vão somando a favor daqui da nossa região. Sobre a questão que a senhora comentou dos prédios caixão,
Terezinha, eu só vou conseguir, é uma discussão mais que envolve o poder público, né? Porque o setor privado ele vai entrar quando esses imóveis estiverem disponíveis para o mercado. Como esses imóveis hoje eles estão em posse do poder público, né? Visto que são imóveis que foram tomados aí, né? Teve essa indenização, mas ainda estão em posse do poder público, a gente só vai poder desenvolvê-los, né? Trazer oferta quando houver um chamamento, né? Quando houver alguma saída aí fundiária para esses imóveis. Até o momento a gente realmente o mercado imobiliário privado não vem desenvolvendo nenhuma frente por ainda não ter essa janela. Há uma expectativa, eu sei que boa parte dos terrenos a condução vem sendo feita pelo governo do estado e a expectativa é que esses imóveis venham a ser objeto de chamamento público, possivelmente através do FAR, né, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, é o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né, vamos dizer assim, que é aqueles imóveis que o governo federal ele dá para as pessoas, ou através de um outro chamamento. A gente continua, estamos otimistas também com a solução para esses imóveis que são muito bem localizados e que, sem dúvida, vão trazer muitos benefícios para a população, Terezinha. O Romualdo de Souza. Rafael Simões, muito bom dia para o senhor, como vai? A pergunta básica de quem não conhece toda a geografia do Recife é: tem espaço no Recife para novas construções ou a prioridade vai ter de trabalhar com velhas construções e reformá-las? Olha, Romualdo, excelente pergunta, tá? O Recife tem desafios geográficos muito únicos, né? Nós somos a 4ª menor capital em área, você tem aí um patrimônio histórico relevante que tem que ser preservado, nós temos aí 40% da cidade são UCNs, né, que são zonas de preservação, de conservação da natureza, você tem aí, enfim, zonas especiais de interesse social que também tem suas preservações, então o mercado estima, já vi dados aí, em torno de 8% da cidade são áreas possíveis de ser desenvolvidas, né? Quando a gente pensa em habitação no interesse social, Minha Casa Minha Vida especificamente, você vê na última pesquisa, Romualdo, bairros que historicamente não apareciam no ranking dos bairros com mais ofertas, né? Então você tem aí Biribeira, você tem São Martinho, você tem Dois Unidos e Putinga começando a aparecer nos bairros que mais têm lançamentos. Existe uma barreira silenciosa e que pouca gente conhece, que a gente vem batendo muito nessa tecla ultimamente, é que por incrível que pareça, o Minha Casa Minha Vida ele não financia terrenos de marinha, né, em regime de ocupação. Quando a gente olha para a cidade do Recife toda, estima-se que 40% da cidade está em regime de acrescido de marinha, né, seja aforamento, seja ocupação. E aí você pega regiões, por exemplo, você deve ter se perguntado já por que a Rua Imperial, por que ali a Avenida Sul, por que parte da Ibiribeira ali, por que Afogados, né, por que esses bairros não recebem Minha Casa Minha Vida, que talvez seria uma vocação imediata? Porque não é possível, né? O Minha Casa Minha Vida não financia. Então a gente vem discutindo bastante isso com a prefeitura, com a Caixa Econômica. Essa é uma bandeira, eu acho, da sociedade. Eu acho que todo mundo quer ver ali essas regiões sendo desenvolvidas, essas regiões recebendo as habitações. Hoje você tem o teto do Minha Casa Minha Vida que vai até R$500 mil. Então você tem a possibilidade de encaixar bons produtos ali naquela região. E a gente, para respondendo a sua pergunta, existem áreas, né, esses bairros estão surgindo, como eu falei, mas se a gente quiser realmente ver a cidade do Recife emplacando uma oferta imobiliária consistente, a gente vai precisar superar o desafio do Minha Casa Minha Vida financiar terrenos de ocupação, que é uma característica muito do Recife. Embora Santos e Vitória sofram também muito com isso, essas regiões lá ainda são de alto padrão, que a Caixa financia, mas no econômico Minha Casa Minha Vida não financia, e Recife é a cidade de hoje que mais sofre com isso no Brasil. Rafael Simões, presidente da ADEME-PE, conversando com a gente aqui. Obrigado, presidente, e volte sempre aqui ao Passando a Limpo. E escreva mais, porque o texto ficou muito bom, realmente, o artigo ficou muito bom. Obrigado, Igor. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Estamos à disposição. Obrigado.